E aí, vamos começar. Gente, vocês são os futuros fiscais ambientais da SEMAR. Chegando lá, vocês vão colocar em prática o que vocês aprenderam aqui nessa aula. Então, é bom ir prestando atenção logo, não só para o concurso, mas porque vocês vão precisar dominar esse conteúdo para colocar em prática lá. E lembre-se, quando tomar posse, é a chance de fazer diferente das pessoas que vocês tanto criticam no dia a dia, a corrupção. Cuidado para não cair nos mesmos erros. Agora, futuramente, você vai poder mostrar que você realmente entrou na SEMAR para fazer a diferença. Você vai lutar contra o desmatamento, contra a poluição, todos os tipos de poluição, tá bom? E me convida aí para a festa quando tiver passado. Dentre tantos assuntos importantes, eu achei mais conveniente descer aqui uma parte do edital relacionada a direito constitucional e o meio ambiente. Esse assunto aqui, ele não vai ser cobrado, embora seja um tema de direito constitucional, ele não vai ser cobrado na prova, levando em conta só a Constituição. Eles vão misturar com o direito ambiental também, tá bom? Então, quando o edital diz assim, ó, repartição de competências, o que é a União tem poder para cuidar, o que é que os estados possuem poder para cuidar, e o município, o que é que o município ficou encarregado de fazer. Quando o edital diz isso, você vai dar foco nos temas ambientais das competências que estão lá na Constituição. É praticamente impossível a banca fugir de temas ambientais quando ela fala de competência, tá bom? Um tema muito batido que a FCC adora, a função social da propriedade, que está diretamente relacionada aqui à supremacia do interesse público. Tudo isso vai ser trabalhado nessa aula. Tutela constitucional do meio ambiente, a gente vai passar aqui para vocês hoje os artigos mais importantes da Constituição Federal para vocês estudarem, tá bom? E também 88 e os princípios ambientais. Essa semana eu recebi algumas mensagens, professora, faz uma live de princípios, eu estou enganchado aqui, estou confundindo o princípio do usuário pagador com o do poluidor pagador nas questões, mas a partir dessa live você não vai ter mais dificuldade, tá bom? Você não vai mais trocar, não vai mais errar a questão disso. Vamos lá. Então, aqui, futuramente, você vai estar lá, né, em meio à natureza, fiscalizando, colocando seus conhecimentos em práticas, aplicando multa, né? Enfim, aqui é o seu futuro. Se veja nessa foto, tá bom? Vamos chamar na força do pensamento. As minhas redes sociais, a maioria já conhece, o Facebook é Ambiental com a Ju, o Instagram, todo mundo eu acho que está aqui, soube pelo Instagram, Juliana__Guerra, o nosso WhatsApp para eventuais dúvidas está aqui também. Por que que eu coloquei aqui? Não apenas anote o que não tiver no slide, porque depois da aula você pode solicitar o slide, ó, aqui no WhatsApp da professora Juliana Guerra. É só dizer, professora, eu participei da aula, me ajude, me mande o slide e deixar o e-mail, que aí eu vou enviar para vocês. Então, não se preocupe em copiar tudo do slide, só se preocupe em prestar atenção e entender e fazer complemento ao slide, certo? As minhas promoções não são pegadinhas, é promoção mesmo. Eu trouxe um bônus aqui só para quem foi resistente e trocou aí uma baladinha, né, trocou aí uma festinha hoje à noite para estar aqui comigo. Então, veja bem, eu só quero uma coisa de vocês. Marquem a professora Juliana Guerra lá no Instagram, marquem também o cursinho pro aluno e fala qualquer frase. Olha, eu estou aqui no carnaval, é carnaval que chama? Não, é pro aluno, estou aqui estudando. Quando você marcar, você tira um print e envia aqui nesse WhatsApp até amanhã, né? 14 de fevereiro. E aí, eu vou te conceder uma revista de leis ambientais, versão digital, que tem as leis mais importantes do concurso, 20% no curso pro aluno, eu vou conseguir um link para você. O nosso coach, você também vai conseguir 20%. Presencial da SEMAR, a turma presencial que inicia agora dia 17 de fevereiro, e o primeiro sábado já é para leis ambientais, 20% também, e 20% se quiser o isolado de discursiva, tá bom? Então, a revista é essa daqui,
a revistinha de leis ambientais. Aqui a gente passa pelos pontos mais importantes das leis ambientais do edital, não esgota, mas passa pela maioria. Esse projeto aqui, redação, é para quem quer dar um foco a mais, uma atenção a mais para a redação. É lógico que eu não posso abraçar, corrigir esse tanto de redação de cada aluno que eu tenho, tanto em sala de aula, quanto do pró-aluno, quanto do mentor. Então, eu criei essa turma, né, em particular, para quem quer treinar só redação comigo. Então, aqui a gente faz 10 temas, com 10 correções. O mentoring online, que é um ponto aqui para você, é o coach da professora Juliana Guerra, para você desenvolver produtividade, foco, enfim. Você diz a sua demanda e a gente vai trabalhar junto com você. Então, beleza. Eu não vou começar falando de artigo, porque para entender os artigos, para você ter um completo entendimento dos artigos, é preciso primeiro falar dos princípios. Gente, o que é princípio? Princípio é uma ideia mãe, é uma ideia força, que existe por trás de cada norma ambiental. Então, quando a norma não conseguir disser tudo, não conseguir esclarecer tudo o que é que tem que ser feito diante de uma situação, quem entra em jogo para decidir, para iluminar a situação, são os princípios. Por isso que todo livro, o primeiro assunto, princípios ambientais. Cuidado. Não há, o tema ainda está controverso na doutrina. Então, determinado escritor vai dizer, para mim, os princípios ambientais é esse, esse, esse. Outro livro vai trazer, para mim, os princípios ambientais são esse, esse, esse. As provas cobram o que todo mundo já abraçou, os pontos comuns. Os mais batidos, que todo livro traz, está aqui, ó. É o desenvolvimento sustentável, é o princípio da solidariedade intergeracional, usuário-pagador, poluidor-pagador, precaução e prevenção, participação comunitária e ubiquidade. Beleza? Foi justamente isso que o edital pediu. Bom, princípio do desenvolvimento sustentável. O edital da SEMAR, além de dizer que vai cobrar o princípio do desenvolvimento sustentável, separou e colocou assim, desenvolvimento sustentável, lá na parte do meio ambiente. Ele tá para dizer, eu vou querer o conceito de desenvolvimento sustentável, é importante para mim, pode ser até que vire tema de redação, como já virou antes. Então, vamos entender o conceito de desenvolvimento sustentável de uma vez por todas. Primeiro, o desenvolvimento sustentável, ele conjuga um tripé. Ele passa por 3 sustentos. Quais são os 3 sustentos? O primeiro sustento, economia tem que crescer. Então, quem disser que por causa do desenvolvimento sustentável não pode haver o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico, está mentindo. A economia tem que crescer. O país tem que se desenvolver economicamente. Primeiro pilar do desenvolvimento sustentável. Segundo pilar, a economia vai crescer, mas preservando, conservando o meio ambiente. Então, isso aqui na prova pode aparecer preservação ambiental, pode aparecer conservação ambiental, pode aparecer conservação do meio ambiente. E o terceiro pilar é promover desenvolvimento social. Na prova, pode aparecer justiça social. Então, esse é o tripé. FCC adora pedir o tripé. Mas o que você tem que saber mesmo sobre o desenvolvimento sustentável, mais do que eu já falei, olha só. É o conceito que ficou popular com o relatório Nosso Futuro Comum. Esse relatório ocorreu, olha o ano, cuidado porque tem diversos encontros ambientais no mundo, então ela pode confundir com anos em que ocorreram outros encontros. Então, até isso eu já vi prova trocando só o ano. Para mim é uma palhaçada, mas a gente não pode fazer nada. Vamos gravar o ano do relatório, que trouxe o conceito oficial mais cobrado de desenvolvimento sustentável. Então, foi no ano de 1987. Qual é o conceito desse relatório? O desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. É esse o conceito que as bancas gostam de cobrar. Por quê? Porque ficou popular com o relatório Nosso Futuro Comum. E nunca esquecer do tripé que eu falei sobre o desenvolvimento sustentável. Com crescimento da economia ou desenvolvimento econômico
ou crescimento econômico, mais justiça social, desenvolvimento social, mais conservação do meio ambiente ou preservação do meio ambiente, preservação ambiental. Mas passamos pelo princípio do desenvolvimento sustentável e o princípio da solidariedade intergeracional, professor, o que é? O princípio da solidariedade reza que as gerações de hoje têm que ser solidárias às gerações que vêm no futuro. Como? Preservando os recursos naturais e admitindo que depois outras gerações vão precisar da continuidade, do não esgotamento desses recursos ambientais. Então, é isso que reza o princípio da solidariedade intergeracional. Bem facinho. O que as bancas gostam mesmo, principalmente a FCC, é de confundir o usuário pagador com o poluidor pagador e confundir precaução com prevenção. É aqui onde é dado o foco. Então, quando você pensar em poluidor pagador, o nome já está dizendo, poluíram. Quem poluiu vai ter que pagar pelos seus danos. Ou, civilmente, em dinheiro, vai ter que recuperar, ou, criminalmente, pode terminar até preso, ou na esfera administrativa, ou então nas três, ao mesmo tempo, segundo a Constituição Federal. Que a gente vai já trabalhar isso aqui mais aprofundadamente daqui a pouco. Então, a pessoa, o agente, poluiu. Por conta disso, ele vai ter que pagar, certo? Aqui no usuário pagador, não necessariamente, olha a pegadinha da banca, não necessariamente a pessoa poluiu. Só pelo fato dela estar usando, ela pode ter que pagar. Por quê? Para garantir que ela não vai usar de qualquer jeito, para garantir que ela não vai usar de uma forma sem limite. Por isso é que a gente paga pela cobrança de água, por isso que a gente paga pela água, por isso que a gente é cobrado pela água. Porque talvez, se não fôssemos cobrados, íamos usar sem limite, sem razão, pensando que o recurso nunca chegaria ao fim. Então, a gente paga, mas a gente está poluindo? Não. Toma um banho, lava a calçada, às vezes desperdiçando água. Você está poluindo? Não. Teoricamente, a princípio, não. Mas vai pagar. Por quê? Para garantir que você vai assegurar as gerações futuras aí no que tange a água. Ok. O princípio da participação comunitária diz o seguinte: só pode haver preservação do meio ambiente se o povo puder participar e opinar. Então, o povo também tem que se posicionar para dizer, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu não concordo com a retirada dessa área de, sei lá, de árvores, eu não concordo, mas como é que o povo tem que participar? O princípio da participação comunitária diz, o povo só pode participar se ele tiver conhecimento do que está acontecendo dentro do órgão. Então, se você não concorda com alguma atitude da SEMAR, para você exercer o seu papel de cidadão e deixar a sua opinião, a sua contribuição na tomada das decisões, você só pode fazer isso se você souber o que está se passando. Por isso que alguns autores dizem que o princípio da participação comunitária só se efetiva quando a publicidade, que é outro princípio, que não foi colocado no edital, mas é importante, só quando ele é possível. Porque se os atos da administração não se tornarem públicos, como é que o povo vai saber para poder participar? Não tem como. O princípio da ubiquidade, eu até coloquei uma dicasinha sobre ele no meu Instagram, diz o quê? Que diante de uma posição política, de uma tomada de decisão, que diante de uma atuação legislativa, sempre tem que se colocar o meio ambiente na frente, no centro. Por quê? Porque ele é um ponto fundamental dos direitos humanos. Conceitozinho aí que às vezes agora deu para aparecer na banca FCC. Ok. Vamos para a questão. Eu não gosto muito de trazer questão de 2014 para trás, mas foi a que eu encontrei. Uma indústria, ela é emissora de gases poluentes
possui projeto para se instalar em zona industrial, cuja capacidade de suporte de poluição, ou seja, essa zona industrial, a capacidade dela de suporte de poluição já está saturada. Então, a gente já sabe que esta zona aqui, ela não tem mais condição de suportar o quê? Os gases poluentes dessa indústria aqui que está querendo se instalar e já tem até o projeto, né? Nesse caso, para obedecer em obediência ao princípio do, vamos lá, protetor recebedor. Não, aqui não se fala do princípio do protetor recebedor, porque o princípio do protetor recebedor é aquele em que uma pessoa que ajuda o meio ambiente mais do que ela devia fazer, veja bem, é mais do que ela devia fazer. Ela, além de fazer a parte dela, ela ainda deixa uma contribuição. Ela deve ser ajudada pelo poder público de alguma forma para ela tocar aquela ideia para frente. É isso que reza para incentivar, é isso que reza o princípio do protetor recebedor. Então, veja que nessa situação aqui não tem nada a ver, a gente nem está falando do princípio do protetor recebedor. Usuário pagador também não, que aqui a gente não está falando do usuário pagando por um recurso ambiental. Participação comunitária, está claro que não. Poluidor pagador, está claro que não, porque eles não poluíram ainda, eles estão chegando com o projeto. Então, gente, por eliminação, uma questão bem lógica, só resta mesmo prevenção. O projeto deverá ser rejeitado. A bandeira do princípio da prevenção é a certeza. Nós já temos uma situação concreta mostrando o dano ambiental, que é justamente o caso aqui denunciado da questão. A questão da certeza, ela diz, olha, essa zona não tem mais capacidade, ela está assegurando. E é isso que o princípio da prevenção gosta, é de certeza, é de evidência científica. Já o princípio da precaução, o princípio da precaução existe relatórios inconclusivos, não existe certeza, mas não é por isso, e olha as palavras deve ser, mas não é por isso que deve ser ignorado. O risco, olha a palavra deve ser, o risco deve ser bem administrado para que não ocorra o pior. É isso que a banca pensa, que não é porque é incerto o princípio da precaução que a gente deve deixar ele para lá, certo? Sabe por que a FCC falou isso, pessoal? Porque na prática, diversos juízes, diversos órgãos, pegam o princípio da precaução e usam com brincadeira. Como assim com brincadeira? Não, mas esse risco não é certo pelo princípio da precaução. Aí ficam querendo adiar, deixar para depois medidas urgentes. E a FCC já disse uma alternativa. A precaução não serve para adiar a medida urgente. Ela serve só para dizer que o risco é incerto. Então, a diferença dela aqui, da precaução para a prevenção, é que na prevenção existe a certeza, existe a evidência do dano, é a coisa mais concreta. A gente pode concluir que uma coisa vai acontecer, que é justamente o cenário dessa questão aqui. Mas, o princípio da precaução no direito ambiental, vamos lá. Pressupõe que haja informação certa, certa é com a prevenção, não é com a precaução, então tá fora. Letra B. Pode ser aplicado de forma direta, dispensando a avaliação de riscos, pois o objetivo é priorizar as incertezas na proteção do meio ambiente e não o processo científico para avaliar. Aqui está mandando deixar para lá as avaliações dos riscos ambientais. Não é essa a ideia do princípio da precaução. Significa tomar uma decisão face aos riscos com a prévia participação popular. Vamos deixar essa aqui em anexo. Vamos ver as outras. Significa tomar uma indecisão quando a informação científica for insuficiente, não conclusiva ou incerta, e haja informações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido. A alternativa mais correta é essa daqui, tá bom? A C, ao meu ver, também estaria correta. É o ato, letra E, é o ato de divulgação de informação. Não, divulgação de informações já é com o princípio
da publicidade ambiental para assegurar a participação, né, que também não tem nada a ver. Ok. Desenvolvimento sustentável. Letra A. Envolve iniciativas que concebem o meio ambiente de modo articulado com as questões sociais, tais como saúde, habitação, educação, que estimulem uma visão crítica da população acerca das questões ambientais. O desenvolvimento sustentável, ele pode até envolver um pouco de desenvolvimento social, mas não é só isso. A letra A, ela restringiu aqui, como se o desenvolvimento social, o desenvolvimento sustentável fosse só ligado à questão social. Está restritivo. Desenvolvimento sustentável e crescimento econômico são sinônimos. No Piauí, a gente diz que isso aqui é avacalhar, né? É bagunçar o negócio. Como é que você diz que desenvolvimento sustentável é a mesma coisa que crescimento econômico? Não pode. Errado. Desenvolvimento sustentável é a mesma coisa que crescimento da economia que é mostrado pelo Produto Nacional Bruto. Tem nada a ver. Pode ser alcançado somente através das políticas e diretrizes governamentais de estímulo à redução do crescimento populacional. O que é que tem a ver, minha gente? Redução do crescimento populacional com desenvolvimento sustentável. É a questão viajando. Aqui é porque chega um momento que a pessoa, o examinador, não sabe mais o que inventar. Aí ele vai criar, né? Letra E. Significa crescimento econômico com utilização dos recursos naturais, porém, com respeito ao meio ambiente, crescimento econômico, respeito ao meio ambiente, a preservação das espécies, de modo a garantir a satisfação das necessidades das presentes gerações e das futuras. E aqui no final ainda deu um show, porque falou de quê? Ainda fez referência ao relatório Nosso Futuro Comum, né? Isso aqui é bem relatório Nosso Futuro Comum, quando diz que tem que garantir a necessidade das presentes gerações e futuras. Ok. Explica aí novamente como faz para receber o material e os descontos de 20%. Só no final da aula agora, tá bom? No final da aula eu passo de novo por essa parte, mas de forma bem resumida, é só tirar um print da aula e postar no Instagram, marcando o Instagram da professora Juliana Guerra e do Proluno. Tá bom? @proaluno e @Juliana__Guerra. Ok. Tutela constitucional do meio ambiente. Gente, o artigo mais importante que existe na Constituição Federal para proteger o meio ambiente é o 225. A gente vai ver mais. Vai ver mais artigo querido da FCC. Mas o mais querido, em primeiro lugar, é o 225. Então, você que esteve aqui nessa aula, não erre questão desse 225, ou então diga que não esteve aqui. Porque se tiver só um artigo para você levar decorado, é o 225. Você pode, inclusive, no final dessa aula, colar logo no espelho, colar logo na parede, colocar na porta do banheiro, porque vai precisar. Então, vamos lá. Veja bem. Aqui, no início do artigo, tem algumas coisinhas que aparecem na prova. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo. Olha o tipo de bem, ó. É um bem de uso comum. As provas gostam de dizer bem de uso especial. FCC é viciado em trocar bem de uso comum por bem de uso especial. Lá no direito administrativo, tem um assunto que está no edital de vocês que se chama bens públicos. E no estudo dos bens públicos, vocês vão ver a diferença entre o quê? Os bens de uso comum do povo, os bens de uso especial e os bens de uso dominical. Com essa informação aí, você faz a prova, no que tange aos bens públicos, tá bom? Ok. Essencial a sadia qualidade de vida, desse meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é bem de uso comum do povo. Impondo-se, olha só. O que a pessoa se impor? É obrigar. Então, impondo-se ao poder público, o poder público está obrigado, mas ele está obrigado sozinho, minha gente? Não. Ele está obrigado juntamente com a coletividade a defender
e a preservar só para as futuras gerações? Não, para as presentes também. Então, esses pontos aqui que eu sublinhei, a banca gosta de brincar. Ela gosta de dizer que não é obrigado, que é facultativo. Facultativo é tem opção, é só se quiser. Então, essa palavra facultativo não cabe aqui. Gosta de tirar a coletividade e dizer que só quem tem essa obrigação de preservar é o poder público. E gosta de tirar poder público e dizer que é só a coletividade. Então, ela pode fazer uma coisa ou outra. Mas a gente está vendo aqui que ou é o poder público, aliás, que é a coletividade em parceria, em união com o poder público. E para as presentes e futuras gerações. Já vi que a questão deve ser também trocando, dizendo que é só as futuras ou só as presentes gerações. É bobagem? É. Mas às vezes, por causa de uma palavra na prova, você pode se perder. Então, grava o conceito do início. Para assegurar a efetividade desse direito, ou seja, que esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado vai ser respeitado, vai dar tudo certo. Então, para assegurar que isso vai acontecer na prática, incumbe ao poder público, cabe a ele. O que é que o poder público deve fazer? E aqui, quando eu digo poder público, é quem? A SEMAR está no meio, como órgão estadual, não é isso? Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Eu não gosto de ler artigo, mas não tem jeito, porque FCC é letra de lei, então ela pega diversos incisos desses daqui e troca. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país, fiscalizar as entidades que estão aí pesquisando, estão manipulando material genético, definir, aqui tem um xodó por esse inciso aqui que eu nunca vi, definir todas as unidades da federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Então, o poder público, ele tem que definir em todas as unidades da federação. Deve haver por todo o Brasil espaços que merecem proteção de forma especial. Quando eu digo isso aqui, eu estou falando da lei da Mata Atlântica. Quando eu digo isso aqui, pode lembrar do novo Código Florestal, trazendo áreas de preservação permanente, trazendo reservas legais, trazendo áreas de uso restrito. Quando eu digo isso aqui, você se lembra do Sistema Nacional de Conservação, trazendo unidade de conservação importantes, certo? Então, essas normas, elas estão colocando em prática, ó, estão fazendo o que a Constituição mandou, que é criando espaços protegidos. Beleza. Aí as provas gostam de brincar com isso aqui. Principalmente, ó, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei. Então, para tirar um espaço, para alterar um espaço protegido depois que ele já foi criado, para tirar só por lei. Decreto, aqui está falando decreto no inciso 3? Está falando portaria? Está falando regulamento? Não. Então, se não disser lei, a questão alternativa está errada. É por isso, pessoal, que deu uma polêmica. Não estou querendo entrar em questão política, não. Eu me posicionei até nas redes sociais, por quê? Há cerca de 3, 4 meses atrás, o assunto tomou de conta das redes sociais. O presidente da República, ele estava, de alguma maneira, suprimindo uma área protegida na Amazônia, que se tratava, e ele utilizava um decreto. Aí não pode, ó, porque para tirar um espaço protegido tem que ser por lei. E aí deu polêmica, a Ivete Sangalo se posicionou, a Gisele Bündchen se posicionou, certo? Aí, ó, é proibido, vedado é proibido, qualquer utilização que comprometa, que põe em risco a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. Então, tem que preservar, ó, a integridade, deixar na íntegra, do jeito que estava lá, o que realmente justificou esse espaço ser protegido. Aí aqui é o outro querido, né? Com certeza. Tema de redação, possivelmente, inciso 4º do artigo 225. Grava com fogo no coração. Exigir. O poder público deve fazer o quê? Deve exigir, na forma da lei, para instalação de obra
ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, ou seja, vai se instalar uma obra, ou então vai chegando uma atividade que ela tem potencial de causar uma degradação, e não é qualquer degradação não, minha gente, ó, foca no português, aqui não é nem direito, significativo, tem poder de degradar, tem que ter o quê? O estudo prévio de impacto ambiental. Esse estudo prévio, ele tem que se tornar público, o povo pode acessar, pedir no órgão o estudo para ver. Por quê? Porque princípio da participação comunitária. O povo só participa se tiver conhecimento. Se for público, usar. Certo? Só uma informação que eu gostaria de dizer sobre o início do artigo 225. Preste bem atenção aqui no parágrafo 1º. Que é que ele está dizendo? Incube ao poder público. Nada do que eu estou falando aqui é para a coletividade fazer. Se ela quiser ajudar, ótimo. Se ela quiser deixar uma contribuição, ótimo. Mas ela não é obrigada, tá bom? Veja que o que eu estou dizendo aqui, a sociedade não é obrigada a fazer. Então, o poder público ainda deve controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, para a qualidade de vida e para o meio ambiente. Então, todo método, técnica que possa representar um perigo para a vida, um perigo para a qualidade de vida e para o meio ambiente, ele deve ter controle. Desde a fase da produção ainda, do comércio, certo? Então, eu já vi uma questão da FCC também, dizendo que falava alguma coisa assim, controla quando houver risco, mas não se puder lesar a qualidade de vida. Tirava algum item aqui desse inciso 5º. Absurdo. Promover a educação ambiental, aqui é outro xodó. Não, o 225 a gente não sabe nem o que é que manda vocês guardarem aí. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino. Eu estou dizendo que é só o ensino fundamental? Não. Eu estou dizendo que é só o ensino médio? Não. Eu estou dizendo que não pode para o ensino superior? Não. Educação ambiental, o poder público deve chegar com essa bandeira em todos os níveis. E a conscientização pública, a preservação do meio ambiente. Então, a maioria das questões vai tirar alguma das fases do ensino, ou médio, principalmente superior. Já vi questão da FCC dizendo, não precisa ter educação ambiental na universidade, porque quem deve cuidar disso aí é as universidades. Autonomia universitária. Não tem nada a ver isso aí. Inciso 7º. Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. É nesse sentido que nasce o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, é nesse sentido que nasce o novo Código Florestal, justamente para dar essa proteção aqui, para a fauna e para a flora. Ok. Aí o parágrafo 2º diz o quê? Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente que degradou. Então, quem mexer com mineração, ele é obrigado a recuperar o que ele fez. Então, a solução, quem vai dizer para ele tomar, a título para ele tomar, é o órgão que tiver competência para cuidar daquela região que ele estava explorando aqueles recursos minerais. Cuidado que ele é obrigado a recuperar, não é opção. Esse parágrafo aqui, quando é cobrado como se fosse uma opção, tá bom? Como se fosse uma opção. E aí, quando eu escuto falar desse tema, eu não consigo esquecer do desastre Mariana. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores. Então, perceba, aqui são pessoas que estão tendo condutas, que estão desenvolvendo atividades que são consideradas pelos estudos, que são atividades lesivas, que causam danos ao meio ambiente. Então, essas pessoas, infratores, elas podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Né? Tem aqui o CNPJ, né?
vão poder pagar de forma penal, vão poder pagar de forma administrativa, e isso independentemente de ter que deixar do jeito que encontrou, entrar com dinheiro para reparar os danos causados, ou pelo menos mais próximo do que era antes da alteração. Quanto a esse parágrafo terceiro, no que é que você vai focar para a tua prova? Leva que tanto pessoa física quanto jurídica pode ser responsabilizada. Porque as bancas gostam de tirar a figura da pessoa jurídica e dizer que não tem como uma empresa pagar. Tem como a empresa pagar, né? Ela pode pagar de diversas formas, tá? Inclusive na esfera penal também. E levar também a questão da sanção penal, sanção administrativa e civil, que essa obrigação de reparar os danos causados é o que a gente chama de sanção civil. Então, são 3 tipos de sanções, de punições, que podem ocorrer ao mesmo tempo. Então, quem está no curso da ProAluno, lá a gente tem uma aula só para falar das diferenças entre essas sanções, mas em linhas bem rápidas. A civil, geralmente é em dinheiro, tá? A penal, lá na Lei dos Crimes Ambientais, e a administrativa, o decreto 6.514, tá bom? Que também está no edital. Parágrafo 4º. Vamos colocar na cabeça esse parágrafo 4º aqui. Esse daqui você tem que misturar com o almoço. Vou comer, vou colocar o parágrafo 4º. Quem é que, para a Constituição, ganhou o status de patrimônio nacional? Ela chamou de patrimônio nacional Floresta Amazônica Brasileira, chamou a Mata Atlântica, convidou a Serra do Mar, Pantanal, Mato Grossense e Zona Costeira. Tudo isso aqui ela chama de patrimônio nacional. O que é que acontece? Como são patrimônio nacional, ela diz, ó, a utilização desses biomas deve acontecer de forma que tenha preservação do meio ambiente e atenção ao uso dos recursos naturais desses locais. O que eu quero que vocês foquem é porque as provas, elas gostam de tirar algum bioma e colocar outro. Ou então inserir biomas que não têm o status de patrimônio nacional. Por exemplo, Cerrado. Por exemplo, Pampa Gaúcho. Por exemplo, Caatinga. Né? Então, são biomas que não mereceram para a Constituição o status de patrimônio e as questões dizem que estão protegidos pela Constituição Federal como patrimônio nacional. Você que passou por essa aula não erra mais essa nem que queira. Certo? Então, muito cuidado com isso aqui. Aí tem um ponto que algumas pessoas me perguntam. Professor, e não é para preservar o Cerrado, não? O Pampa Gaúcho, não? Não é para preservar a Caatinga, não? Sim. Até pelo início do 225, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Agora, esse status de patrimônio nacional, a Constituição ainda não deu. Pode ser que futuramente apareça. São indisponíveis, não está disponível as terras devolutas arrecadadas pelos estados, que são o quê? Necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Questões dizem que são disponíveis, tá bom? Elas riscam esse IN aqui. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal. Então, minha gente, quem diz onde é que vai se localizar uma usina que mexe com reator nuclear é uma lei federal. Se não tiver uma lei federal para dizer onde essa usina que opera com reator nuclear vai se instalar, elas não podem ser instaladas. As provas dizem que é decreto que vai dizer, que é lei estadual que vai dizer onde fica a usina. É você que assistiu essa aula já está sabendo. Quem diz é a lei federal. E aqui é um parágrafo que foi acrescentado no 225, por quê? Devido à onda de manifestações que existiram no país contra as vaquejadas, as touradas, e devido também ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, quando ele disse que
era cruel a vaquejada. Então, você que gosta da vaquejada, você que não gosta, não estou aqui tomando posicionamento, mas olha só o que aconteceu. Para fins do disposto, na parte final do inciso 7º do parágrafo 1º, o que é o que os ambientalistas alegavam isso daqui, ó. Eles diziam, ó, é proibido práticas que submetam os animais à crueldade. O povo, os ambientalistas, iam para as ruas alegando o 225, inciso 7º, ok? Aí, o povo da vaquejada manifestou, e os nossos representantes tomaram a decisão de inserir isso aqui. Então, ele diz, olha, quando o inciso 7º, parágrafo 1º desse artigo, não se consideram cruéis as práticas que utilizem animais, desde que seja cultura, conforme o parágrafo 1º do artigo 215, que a gente vai ver lá no final da aula que fala de cultura, certo? Então, se for uma atividade registrada, né, de natureza imaterial aí, a gente vai já falar sobre a questão da cultura no final da aula, não é para considerar como prática cruel. Então, os nossos representantes tomaram claramente o lado de quem organiza vaquejada. Segundo a Constituição Federal, vamos para a questão 2014. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, facultando-se, é impondo-se aqui. Não tem a opção, o poder público deve defender e preservar para as presentes e futuras gerações. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se, agora acertar, ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Aqui é a letra do 225. Mas vamos ver o que foi que a letra C fez. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, certo? Bem de uso especial. Aqui é raro, que é bem de uso comum. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso especial. Aqui é raro, porque é bem de uso comum, né? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso especial. É raro, porque é bem de uso comum. Então, só a letra C responde. É do mesmo jeito que está escrito no 225. Eu confesso que eu gosto do estilo da FCC. Dos males, o menor. Ela só troca as letras dos artigos. Pior é se quisesse filosofar muito em cima do artigo. Porque aí, para você saber o que está se passando pela cabeça de quem elaborou a questão, é pior. Eu acho a CESP pior do que a FCC. A FCC é muito mais tranquila. Se você tiver a força suficiente de fazer quadrinho, de estudar artigo por artigo, fazendo resuminho, você não tem dificuldade nenhuma em fazer questão da FCC. Simbora. A proteção constitucional do meio ambiente. Letra A. Impõe aos municípios a obrigação de promover a educação ambiental no ensino fundamental, sendo facultado, ou seja, fica aí a opção aos demais entes da federação, ou seja, Estado, município, aliás, Estado, Distrito Federal, União, esta mesma obrigação. Quer dizer, se eles quiserem, eles completam aí para o ensino médio e o superior. Errado. Todos os entes da federação, União, Estado, município, Distrito Federal, todo mundo deve cuidar da educação ambiental e conscientização pública em todos os níveis de ensino, fundamental, médio e superior. B. O meio ambiente, a proteção constitucional do meio ambiente não é um direito fundamental, porque ele está fora do rol da lista que veio no artigo 5º da Constituição Federal. Não. O meio ambiente ele é um direito fundamental. Né? O artigo 225 é eleito como direito fundamental, que é o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, aqui está fora. Não é só porque não está no artigo 5º que não vai ser direito fundamental.
impõe apenas ao poder público o dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Está fora essa daqui também, porque tanto o poder público quanto a coletividade devem defender, não é apenas o poder público que deve defender. Letra D, estabelece que as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais são indisponíveis. Aqui é a letra do 225, está correto. Mas vamos ver qual foi o erro da letra E? Qual foi o erro da letra E? Determina que as usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em licenciamento, não é em lei federal. Essa palavra aqui, ó. Não é lei federal, como a gente viu lá no 225. Quem quiser beber uma água aí, viu? Que a gente ainda vai passar por muito ponto importante aqui. Eu só vou parar quando vocês quiserem, quando vocês não aguentarem, tá bom? Deixa eu responder as perguntas de vocês aqui. Boa noite, professor. É o Flávio Barreiro. Fala de onde, Flávio? Esse material, vídeo e tela poderão ser acessados depois? Não sei. Eduardo Pacheco Damasceno. Onde é a aula de 17? É na Avenida João 23. Eu vou confirmar o prédio, em Teresina, tá bom? É o presencial da Juliana Guerra em Teresina. Professora, pode explicar um pouco melhor a letra D? Letra D de qual? Fala aí, Emília. Letra D de qual? Da anterior. Volto já. Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Seja bem-vindo, tá bom? Vamos voltar aqui à letra D. Essa daqui tá certa porque ela diz exatamente o que fala o artigo 225, que as terras devolutas que já foram arrecadadas pelos estados, justamente porque precisam ser protegidas, não estão disponíveis. Não estão disponíveis para quem sabe aí ser alienado, tá bom? Ok. De acordo com a Constituição brasileira, é incorreto afirmar que ele quer errado. O examinador quer errado. Letra A. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Isso aqui, letra do artigo 225, acabamos de ver. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente de ainda ter que reparar o que fez, por danos causados. Letra do artigo 225, correto. Letra C. Ao poder público, incumbe definir em todas as unidades da federação espaços protegidos, sendo a alteração e a supressão só pode acontecer por portaria e regulamento. Agora, aí não pode, né? Porque a gente viu que para um espaço protegido ser retirado ou ser modificado só por lei. Então, risque isso aqui. O erro é aqui, portaria e regulamento. Se tivesse decreto também estava errado. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal. A floresta amazônica brasileira é patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Correto. Patrimônio nacional. Agora eu quero falar com você da função social da propriedade privada, que envolve diretamente aqui a supremacia do interesse público. Então, meu povo, o artigo 170 da Constituição Federal, um dos mais importantes da Constituição Federal, quando o assunto é meio ambiente, é um ponto da Constituição que fala de economia, de ordem econômica. Então,
tinha tudo para não se falarem de meio ambiente nessa hora. Mas hoje o meio ambiente é um tema de preocupação e o próprio artigo que fala de economia disse assim, olha só, a ordem econômica, que tem que se fundamentar na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, tem que assegurar a existência digna, tem que assegurar, está de acordo com a justiça social, mas não pode esquecer dos princípios. Quais são os princípios? Propriedade privada, respeitar a propriedade privada, mas quem tiver sua propriedade privada que cuide, porque ela tem que ter uma função social. E deve observar a defesa do meio ambiente. A ordem econômica deve observar a defesa do meio ambiente. Inclusive, deve dar um tratamentozinho diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Incentivar quem está se preocupando na fase de produção do seu serviço com o meio ambiente. Então, a ordem econômica ela tem que observar a propriedade das pessoas, ela tem que observar a função social das propriedades e tem que observar o meio ambiente. O jogo começa aqui. Que começa os jogos. Então, a função social da propriedade é quando o dono da propriedade conserva a natureza, quando ele presta atenção na legislação trabalhista, quando ele observa os recursos naturais que existem ali, e ele se preocupa com as gerações futuras. Mas quem fala melhor sobre isso é o artigo 186 da Constituição Federal. Eu quero que vocês gravem com fogo, façam uma tatuagem aí no braço. A função social é cumprida. Olha quando é que uma propriedade rural está cumprindo a sua função social. Quando ela atende a tudo isso aqui, ó, do inciso 1º ao 4º. Olha a palavra que o artigo 186 usou. Veja bem. Simultaneamente. Tem que cumprir do inciso 1 ao 4º ao mesmo tempo. Então, se já cumpriu 1, se já cumpriu 2, não importa. Tem que cumprir o 3 e tem que cumprir o 4. E tem que cumprir o 4. O que é que diz o inciso 1º? Que para uma propriedade privada cumprir a sua função social, deve haver dentro daquela propriedade rural o quê? Um aproveitamento racional e adequado dos recursos. Tem que usarem de forma adequada os recursos naturais disponíveis e tem que haver preservação do meio ambiente. Tem que observar as leis trabalhistas. Olha aqui a questão da justiça social. Tem que haver uma exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários, mas também dos trabalhadores. A palavra que as provas gostam de usar é trocar o simultaneamente por uma palavrinha chamada isso aqui, ó. Alternativamente. Essa palavra alternativamente aqui, minha gente, não tinha nada a ver entrar nesse 186. A banca coloca para te enganar. Porque o alternativamente, ele traz uma ideia de que ou seria cumprir um inciso ou outro. Mas a palavra realmente é simultaneamente. E se é simultaneamente, é tudo ao mesmo tempo. Então, é do inciso 1 ao 4 ao mesmo tempo. A obrigação de reparar dano da propriedade é próprio terreno. Ou seja, quem comprar uma propriedade que tem um dano, vai ficar com a bomba de resolver, de recuperar o meio ambiente daquela propriedade. Porque a obrigação de reparar o dano da propriedade é próprio terreno. Ou seja, ela passa do antigo dono para o novo dono. É igualzinho o IPTU. O IPTU, você deve observar se o imóvel que você está adquirindo tem dívida de IPTU. Porque quem pegar, explode a bomba na mão, vai ter que quitar o IPTU. Cai nas mãos do novo proprietário. Do mesmo jeito, é dano ambiental. Isso aqui é para evitar que a pessoa fique um jogando para o outro. Então, para resolver logo, o novo dono deve recuperar a sua área.
FCC. Considere os seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis, preservação do meio ambiente, observância da legislação trabalhista, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Cumpre a função social a propriedade rural que atende simultaneamente aos requisitos. Tudo isso aqui está no artigo 186. Então, a única letra que responde é a letra A, que abrangeu todos os itens da questão. O artigo 184 nos mostra que a União, ela é que tem o poder. Está dizendo que o poder é do Estado, minha gente? Não. O poder é da União. De fazer o quê? De desapropriar, por causa do interesse da sociedade, para fazer reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo função social. Se não está cumprindo função social, não está cumprindo o quê? Se não está cumprindo função social, não está cumprindo o quê? Aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, não estão observando as relações trabalhistas, não estão cuidando, não estão fazendo uma exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Massa? Nesse caso aqui, a União pode desapropriar. Então, nesse caso, vai ter uma prévia e justa indenização em título da dívida agrária, vai ter que haver preservação do valor real, né? Pode resgatar no prazo de 20 anos, a partir do segundo ano da emissão do título, certo? Então, muitas questões, chove, despenca, questões dizendo que o fato de uma pessoa, uma propriedade rural, o dono não está observando a função social, que por causa disso ele não pode ser desapropriado, ou seja, ele não pode sair dali, ele pode sim. E quem é que está dizendo? Não sou eu, não. É o artigo 184. E quem é que tira? A União. É a União por interesse social. Ok. Diego, proprietário da fazenda Boa Vida, é réu. Está respondendo o processo em ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público, objetivando a recomposição da vegetação em área de preservação permanente. Mesmo não tendo sido ele o responsável pelo desmatamento. Neste caso, a propositura da ação baseia-se especificamente no princípio de quê? Da função socioambiental da propriedade. É o novo dono que deve cuidar da função social da propriedade. José é proprietário de uma fazenda em Porto Grande, interior do Amapá. Ocorre que, além de não produzir em seu latifúndio, José ainda utiliza de forma inadequada os recursos naturais disponíveis na terra. Então, ele não utiliza, o latifúndio dele não tem presta para nada, não tem serventia, e mesmo assim ele ainda utiliza o que tem lá, ele usa de forma inadequada. Diante disso, de acordo com a Constituição, para fins de reforma agrária, olha a FCC querendo que você saiba do artigo 184. Letra A. Poderá ser desapropriado somente se comprovado que José seja proprietário de outro imóvel. Não precisa comprovar isso aqui, não. Não pode ser desapropriado. Está fora. Não pode ser desapropriado. Está fora. Letra E. Não pode ser desapropriado. Também está fora. Letra C responde, né? Pode ser desapropriado, pois não cumpre sua função social. Agora eu chego em um ponto aqui. Que muitos concurseiros acham polêmicos. Tem gente que diz assim, misericórdia, meu Deus, me ajude. Mas se você entender o jogo,
você não erra a questão nunca mais. Esse ponto aqui foi pedido em direito constitucional para a SEMAR. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar 5 minutos para a gente tomar uma água e a gente volta para falar de competência material. Quando eu falo de competência, eu estou falando, não é que a pessoa é inteligente, que tem competência. Eu estou falando que a pessoa tem poder, por lei, para tomar a frente de diversas situações. Aquela pessoa que está encarregada de fazer aquilo. Criar uma lei, executar um planejamento. Eu não estou dizendo que ela é inteligente, porque ela é capacitada. Então, você pode nem achar, se eu passar em um concurso na federal e dar aula lá, você pode nem me achar boa para estar lá. Mas eu tenho competência porque eu passei. Da mesma forma que se você passar no concurso da SEMAR, alguém pode te criticar, mas você tem competência para executar sua função de fiscal ambiental, porque, por lei, você tem direito ao seu cargo, né? Você passou no concurso público. Show de bola. O artigo 23, a gente percebe que ele deu poder para a União, para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios, de operar alguns itens aqui, de operar algumas coisas aqui. Veja que eu não estou trazendo todos os incisos. Por quê? Porque eu estou dando foco somente nos incisos que falam mais, que se voltam para a questão do meio ambiente, que é onde vai ser o foco da FCC, certo? Aqui no artigo 23, você percebe que ele não tirou ninguém de campo, chamou a União. Chamou os estados, disse que o Distrito Federal também entra. E disse que é poder dos municípios também, não deixou ninguém fora. Né? Só não colocaram aqui seu nome, mas chamaram todo mundo. Quando eu digo competência material, eu estou falando daquela competência de fazer alguma coisa, não é de elaborar a lei. Então, a competência material, lembra, ação. Ação, artigo 23, ação. Vamos ver as ações em relação ao meio ambiente aqui. Inciso 3. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, monumentos, paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Entenda, é todo mundo que deve proteger. União, Estado, e municípios. Todo mundo deve fazer o quê? Impedir a evasão, a destruição, a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Todo mundo deve proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer dessas formas. Aqui é só ação, competência material, ação. O 23 é ação. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Você pode ver que é coisa básica, né? Todo ente federativo mesmo tinha que ter poder para fazer isso. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa, exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Ok. O parágrafo único diz assim, olha, leis complementares fixarão normas de cooperação para que a União coopere com o Estado coopere com a União, o Distrito Federal coopere com os estados, os municípios cooperem com o Estado, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional, em âmbito brasileiro. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte, veja bem. A gente tem uma lei para tratar dessa cooperação aqui, que também está no edital. Qual é a lei? Lei Complementar 140 de 2011. Essa lei aqui, ela não cai, ela despenca nas provas, porque é ela que vai organizar. Minha gente, se tem uma casa que o pai cobra dos filhos
e ele não dá tarefa para cada um, quando ele vai cobrar, fica um jogando para o outro. Mamãe, fulano é que devia fazer, o outro diz, não, fulano é que está jogando para a União, para os estados, de forma bem geral. Mas na Lei Complementar 140 de 2011, é por isso que ela está lá no teu edital, ela vai dividir, vai dizer para a União é isso, para o estado é isso e para o município é isso. Lógico que dentro do que está falando aqui no 23, mas dando uma especificidade maior, um detalhamento maior do que é que fica com um e com outro dentro do que está falado aqui no 23, certo? Então, eu não preciso nem dizer que a Lei Complementar 140 de 2011 faz o complemento do artigo 23 aqui. É obrigatório, quando você for revisar esse slide, você incluir aí no teu estudo, adicionar a Lei Complementar 140. Professor, e é grande, é? Não, é pequena. E eu asseguro para você que se você acordar amanhã cedo, de 8 às 9 horas você já terminou e já fez foi decorar a Lei Complementar 140. Aqui foi o que eu já acabei de falar, coloquei no slide para ficar melhor quando você for baixar aí o slide, fazer o estudo. Como o parágrafo único exigiu a fixação de normas para a cooperação entre os entes políticos do Brasil, nasceu a Lei Complementar 140 de 2011 para fazer esta divisão de tarefas. O Distrito Federal não possui municípios, como a gente já sabe, né? É por isso que ele concentra competências estaduais e municipais da Lei Complementar 140 de 2011. Eu estou dizendo isso aqui porque quando você for pegar a Lei Complementar 140, vai ter o que é para o Estado fazer, para o município fazer, para a União, e você vai entender que tudo que é para o município fazer e tudo que é para o Estado fazer, concentra esses dois para o Distrito Federal. Por quê? Porque ele não possui município. Aí ele acumula do Estado e os deveres do município, certo? Isso daqui são ações, quando eu falo de competência exclusiva, olha a palavra da questão. Exclusiva. Eu estou falando de ações. E eu estou falando de ações que só a União é que tem poder para fazer. Então, é só a União. Veja que é tudo coisa grande, governo federal, olha só. Elaborar e executar planos nacionais, nacional, grande, regionais, grande, de ordenação do território, de desenvolvimento econômico e social. Planejar e promover a defesa permanente contra calamidade pública, especialmente seca e inundações. Só coisa grandiosa. Calamidade pública. Instituir sistema nacional de gerenciamento sistema nacional, grandioso, de gerenciar os recursos hídricos, definir critério de outorga de direitos do seu uso, diretrizes para o desenvolvimento urbano, incluindo aí habitação, saneamento básico e transporte. Às vezes tem questões que gostam de dizer que isso aqui o Estado pode mexer, o município pode fazer. A polêmica do Uber em Teresina. Quem é teresinense aí e é contra ou a favor do Uber? O babado foi aqui na Constituição, nesse inciso 20, porque só a lei federal, só a União é que pode mexer com diretrizes para transportes urbanos. E o município de Teresina, houve uma polêmica de que estava entrando aqui, que ele não teria esse poder. Eu concordo, eu acho que ele realmente não tem esse poder, né? No inciso 23, a gente chega em um dos pontos mais cobrados nas alternativas. Não só FCC, mas diversas provas de concurso. Que é a questão, que é um perigo, os serviços e instalações nucleares, de qualquer natureza. É só a União que mexe com isso daqui, certo? Eu vou passar mais rapidamente por isso aqui, para dar tempo a gente falar de outros pontos também, porque a gente já está se estendendo demais, tá? Mas grava que toda vez
que você vê a palavra serviço e instalação nuclear, isso aí fica com a União, tá? Fica com a União. O município, ele tem as ações que ele é competente para fazer também? Tem. Quem disse foi o artigo 30, que deu as competências específicas do município. Então, o que é que o município pode fazer? Ele pode promover, no que for preciso, um adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Quem mexe com o solo é o município. O solo da cidade, o município é que tem competência para administrar, tá bom? Promover a proteção do patrimônio histórico, cultural, local, observada a legislação. Então, ele tem que observar as leis que já existem, quando ele for fazer essa proteção, e a fiscalização que já existe em nível federal e estadual, porque deve andar todo mundo no mesmo sentido. O município não pode tomar uma determinada ação, fazer, que vá se chocar com o que já existe, tanto dentro do Estado, quanto dentro do governo federal. Certo. Agora aqui, eu chego em outro ponto. Eu estou falando aqui da competência legislativa ambiental. Agora, o papo não é mais sobre competência material. Agora, a conversa é sobre competência de fazer leis, de produzir leis. Aqui não foi todo mundo que foi chamado, como no artigo 23. Quem foi convidado, União, Estado, Distrito Federal. Quem ficou fora, os municípios. Então, município, a princípio, num primeiro momento ambiental, a princípio, tá? Então, veja bem, quem é que pode legislar concorrentemente? Olha a palavra da questão. Que eles vão trocar o concorrentemente pelo comum do artigo 23, que lá fala da competência material. Certo? Floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Então, leis sobre isso aqui, União, Estado e Distrito Federal. E grava o inciso 6º, tá bom? Porque a FCC, ela viciou nesse inciso. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. União, Estado, Distrito Federal fazendo lei sobre isso aqui. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Eu brinquei aqui e eu disse que o que o artigo 24 não deu para os municípios, que foi o poder de fazer as leis, o 30 deu. Porque o 30 da Constituição Federal disse assim, compete aos municípios. Compete aos municípios. O que é que eles têm que fazer? Legislar sobre assuntos de interesse local. Então, dentro do interesse da localidade daquele município, ele pode produzir leis. O negócio é esse, o 24 não chamou, mas o 30 deu, viu? Mas, vamos lá. Ele vai suplementar as leis federais que já existem, vai dar um complemento, e a estadual, no que couber, no que for oportuno. Ele não pode ir contra as leis dos estados e nem pode bater de frente com as leis federais. E sempre, sempre o interesse local. Se a questão de ser assim, minha gente, ó, os municípios vão legislar concorrentemente com a União sobre pesca, sobre fauna, tá errado. Por quê?
porque ela está jogando os municípios aqui dentro do artigo 24. Então, se usar essa palavra concorrentemente e tacar o município, a questão já está errada. Agora, se trouxer escrito assim, ó, que o município vai legislar, mas é assunto de interesse local, que a princípio ele não pode, mas que é assunto de interesse local ele pode, e ele pode aí estar completando a legislação federal, estadual, no que couber, aí você pode marcar sem medo. Professora, mas no final das contas o município não vai sempre fazer lei? Vai. Mas vamos gravar as palavras, o português, do jeito que está escrito aqui na Constituição, para não ter perigo de errar. Vamos entender uma coisa aqui sobre competência, outro babado aqui da prova. Veja bem, a União, ela é de normas gerais para todo o território do Brasil. São normas que é para abarcar o máximo de regiões possíveis, bem geral mesmo. Os estados e o Distrito Federal, por exemplo, o estado do Piauí, eles podem fazer normas, leis, como a gente viu lá pelo 24, mexendo com os interesses da região. Agora, cuidado, é respeitando as normas federais. Então, se já tem uma norma federal sobre florestas, como o novo Código Florestal, o Estado ele pode até ter a sua legislação florestal particular, mas ele não pode ir contra o novo Código Florestal, tá bom? Município completa as normas federais e pode completar as estaduais, mas sempre, ó, normas de interesse local. Cuidado especial. Não existe hierarquia entre estas. Ou seja, uma norma federal, ela não é maior, não é superior e nem melhor do que a norma do Estado, e nem a do Estado está em posição de supremacia em relação à do município. É tudo de igual para igual. Porque a ideia, pessoal, não é andar um contra o outro. É andar todo mundo no mesmo sentido. Agora, presta atenção no jogo. Presta atenção, porque se entender isso aqui, acabou a competência, tá? Veja bem, como eu disse, a União é dita leis gerais, certo? Sobre o meio ambiente, leis gerais. Mas se ela não faz isso, não quer fazer isso, exercer sua competência, aí os estados e o Distrito Federal pegam aquele assunto que ela não falou e agora eles têm a chance de legislar com competência plena. É o seguinte, era para ser tratado por norma federal, porque aí é uma coisa bem geral. Mas a União não diz, e eu preciso trabalhar com isso dentro do Piauí, por exemplo, então eu vou fazer a norma do Piauí para dizer como é que vai ficar resolvida essa situação. Aí agora o estado do Piauí tem competência legislativa plena. Mas veja bem, se chegar a norma federal, depois que já saiu a lei do Piauí, se chegar, que ninguém sabe se vai chegar depois dessa norma federal, a estadual fica suspensa, a eficácia dela fica suspensa. Agora, só se for incompatível com o federal. Porque se a federal chegar e ela que trata de forma geral para abraçar todo o território, a do Piauí não está batendo, é lógico que a geral, por abraçar mais territórios, tem que prevalecer. Nesse caso específico, tá? Agora, se essa norma federal sair, foi revogada, aí aquela do Piauí pode voltar com seu efeito a valer. Entenderam o jogo aqui da competência? Quem tiver dúvida, pergunta aí, tá bom? Competência privativa da União. Aqui, minha gente, não é ação. Não é ação. É a competência privativa da União de legislar. A competência exclusiva da União, quando falar exclusiva, você lembra coisas que só a União pode fazer, ação. Falei de competência privativa, só o que a União pode legislar.
lá. Ok. Compete privativamente à União legislar sobre. Primeiro, por que foi que eu excluí alguns incisos? Porque nem todos os incisos têm a questão do meio ambiente. Então, a gente está pegando aqui só os que interessam mais para a prova. E é esse o jogo que você tem que ter quando estiver lendo lá sua Constituição Federal. Então, vamos lá. O inciso 3. Requisições civis e militares em caso de iminente perigo em tempo de guerra. Só a União pode fazer isso. Ó, questão de prova aqui. Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia, só a União. Atividades nucleares de qualquer natureza, só a União. E cá para nós. Atividades nucleares é o que mais aparece nas alternativas. Eu nunca vi uma coisa dessa. E você vai sempre lembrar que lei para tratar de atividade nuclear é só com a União. Então, minha gente, eu pego diversas provas de concursos públicos. E é incrível como do 22, o foco total é aqui, o inciso 26. Tá bom? Eu queria falar um pouquinho, não trabalho esse aspecto aqui da Constituição, que é tão importante. Se você quiser ver uma aula detalhada sobre o meio ambiente cultural, a gente tem uma aula liberada no YouTube, é só digitar no YouTube, pró-aluno, não é pró-aluno, é pró-aluno, P-R-O-L-U-N-O, pró-aluno, Juliana Guerra. A primeira aula para a semana está liberada, aqui do nosso cursinho. E eu trabalho bem devagar o meio ambiente cultural, que são esses artigos importantes da Constituição Federal, o artigo 215 e o artigo 216. Muito importante, tá bom? Por quê? Porque a gente tem o Parque Nacional Serra da Pivara, a gente tem um patrimônio histórico-cultural muito forte no nosso Piauí. E eu não duvido nada se isso for tema até da redação. Então, vamos entender aqui o conteúdo do artigo 215 e do artigo 216? O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e vai apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. Dever do Estado. Professora, mas aqui na aula de meio ambiente, aqui é um tipo de meio ambiente, é o meio ambiente cultural. Tem o natural, tem o artificial, tem o cultural e do trabalho. É essa classificação que está em prova. Parágrafo 1º. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares. Aí ele fez questão de dizer indígenas, afro-brasileiras e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. A lei vai dispor sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. Então, quem diz aqui a questão das datas comemorativas é uma lei. Trouxe ainda o parágrafo 3º, porque aqui a acolá agora está aparecendo também. E o que é que ele diz? Pessoal, eu sei que não é tão bom ficar em aula decorando artigo, né, martelando, inciso por inciso, mas é melhor estudar comigo do que sozinho. Porque sem essa aula, talvez você vá passar por muita coisa que você não precisa passar da edital, tá? Fica aqui até o fim, aguenta aí, Deus está vendo você. Aí, ó. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando o quê? Desenvolver a cultura do país e a integração das ações do poder público. Aqui, aqui os objetivos, tem que conduzir para quê? Defender e valorizar o patrimônio cultural brasileiro, produzir, promover e difundir bens culturais, formar um pessoal qualificado, vocês aí, ó, para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões, democratizar o acesso aos bens da cultura. Certo.
O artigo 216 também protege o meio ambiente cultural e vai no mesmo sentido do 215. O que é que ele diz aqui? Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, pegando ou individualmente ou em conjunto, que fazem referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. E aqui a gente inclui, formas de expressão, modo de criar, de fazer, de viver, criações científicas, artísticas e tecnológicas, obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artísticas culturais. Conjuntos urbanos, olha a Serra da Capivara, sítio de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, pessoal da arqueologia aí que vai fazer o concurso, paleontológico, ecológico e científico, certo? Pessoal, para quem não sabe, no Piauí existe um parque nacional, né, que dá conta que o primeiro homem, né, que pisou em território brasileiro teria passado por esse parque. Existem muitos estudos que comprovam essa tese. Muito provavelmente o Parque Nacional Serra da Capivara deve aparecer nessa prova. Tá bom? Veja bem, o poder público, com a colaboração da comunidade, vai promover e vai proteger o patrimônio do Brasil, mas ele vai contar com a colaboração da comunidade, certo? Como é que ele vai fazer isso? Grava, inventário, registro, vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas. Então, não encerra por aqui, porque o próprio parágrafo 1º diz que não é só isso. Ele está citando inventários, registros, vigilância, tombamento, mas está dizendo que ainda pode haver outra forma de preservar, de dar cautela ao patrimônio cultural, certo? Parágrafo 2º. Cabe para a administração pública, na forma da lei, gerir, cuidar da documentação governamental, as providências para poder franquear sua consulta, a quantos dela necessita, quantas pessoas necessitam. A lei vai dizer quais são os incentivos para incentivar aí a produção, o conhecimento dos bens e valores culturais. Quem lesar, provocar dano, ameaçar o patrimônio cultural deve ser punido na forma da lei. E a gente vai ver que tem, e é crime ambiental, tá bom? Você que está na ProAluno, tem uma aula só de crime ambiental. Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos que tenham vestígios históricos já estão tombados aqui por força do artigo 216. Vamos para a questão? FCC, 2014. Segundo a Constituição Federal, são meios de promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro. Tombamento, registro, descoberta, a Constituição não falou. Apenas tombamento e registro. Não, a gente já viu que tem inventário, registro, vigilância, tombamento, desapropriação. Letra C, ad corpus, que é isso que não aparece na Constituição, meu Deus. Apenas o tombamento e a desapropriação. Não. Então, minha gente, é gravar esses artigos que são os mais importantes. Quem quiser os slides da aula, vem aqui no WhatsApp da professora Juliana Guerra e solicita, deixando o e-mail embaixo. Professora, eu vi a aula até o fim e eu gostaria de te pedir os slides da aula, tá bom? Deixa eu só falar um pouco, muita gente pergunta, professora, esse curso na ProAluno, você aborda o quê? Deixa eu só contar aqui rapidinho como é o curso. O curso trabalha a parte jurídica, tá bom? Leis ambientais, administrativa e constitucional. A questão da turma presencial em Teresina, muita gente perguntando.
o foco da turma em Teresina é em questões. O início da turma é agora dia 17. O primeiro sábado já vai ser para direito ambiental. Então, é novo Código Florestal, unidade de conservação. A gente vai bater em questões em cima disso. Vamos abordar a teoria, mas sempre dentro de questões. Tá bom? A turma em Teresina é isso. Aí, a confirmação de quem vai participar, a gente disponibilizou poucas vagas lá na turma, por conta da capacidade da sala. Aí, quem for participar da turma em Teresina deve confirmar a vaga até o dia 14 de fevereiro. Tá bom? É só falar no WhatsApp aqui e dizer que é uma vaga na turma. Aqui tem os preços, tem as disciplinas que serão abordadas no curso de questões, tem o início, a carga horária, tá bom? No slidezinho que vai chegar para você que participou da aula. Aí eu vou voltar aqui para o que eu disse no início, que vocês pediram para voltar. Eu disse que quem fizesse um print, né, dessa aula, dizendo que estava aqui me assistindo, e marcasse a professora Juliana Guerra, olha aqui o meu Instagram. E marcasse a pró-aluno, cuidado, não é pró-aluno, é pró-aluno. Aí você marca, é só me mostrar aqui nesse WhatsApp, fazer esse pedido até cá para você. 3 presentes. O primeiro presente é a revista de leis ambientais, que tem leis decisivas para o concurso, as mais importantes, concurso da SEMAR. 20% no curso online da ProAluno, um linkzinho para você adquirir mais barato o curso. O coach da professora Juliana Guerra. Aqui eu pego no pé, viu? Até fechar o edital. 20% no mentoring, 20% no presencial da SEMAR. E quem quiser participar da discursiva isolada, são 10 temas de redação e 10 correções. 20%. Você pode adquirir tudo isso por 20% e receber o seu resumo digital no seu e-mail, tá bom? É só fazer o print, ainda dá tempo. Agora, gente, vamos ter consideração. Pega aí uma parte que eu não esteja de olho fechado, tá bom? Professora, sobre o parque falando sobre a falta de recursos, não tenha dúvida. A FCC, ela é sonhadora, tá bom? É uma banca, assim, meio idealista. É uma banca que gosta de sonhar, tá bom? E, nesse sentido, ela pode, sim, trazer... Ela gosta que você, além de falar da parte técnica, da parte jurídica, ela gosta que você tenha um amadurecimentozinho pessoal para dar aquele ar de cultura, de evolução pessoal no texto. Não é fugir do tema, mas é dar um arzinho de amadurecimento, né, social, cultural, e nunca ir contra ela, contra o que ela está dizendo. Então, se ela já mostrou o que é que ela pensa, não vá filosofar pelo sentido contrário. Professora, a servidão ambiental também tem o princípio próprio terreno? Sim, existe uma controvérsia doutrinária a esse sentido, ou seja, os autores brigam quanto a isso. O meu posicionamento como autor é que deve sim haver. Não existe para o proprietário? Tem que haver para a servidão ambiental também, tá bom? Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. E a gente se encontra no mentoring, na ProAluno, no presencial em Teresina. Fiquem todos com Deus. E quando passar, pelo amor de Deus, me chama aí para a festinha, tá bom? Eu vou adorar comemorar a tua aprovação junto com você. Tchau, tchau. Boa noite e até a próxima oportunidade.